O Botafogo está muito próximo de anunciar Danilo como seu novo reforço. Isso mesmo que você ouviu. Danilo, que foi revelado pelo Palmeiras, que jogava até recentemente no Nottingham Forest, pode estar chegando ao Botafogo. Até o momento que eu estava gravando esse vídeo, não havia ainda um acordo formal. Porém, o Botafogo já havia encaminhado a contratação do meio-campista. Como que Danilo pode jogar no Botafogo de David Ancelotti? Eu vou falar sobre isso, obviamente, depois da vinheta. Olá, Helenos e Helenas, eu sou Társilo Delfim, o Caboclo, estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo. Antes da gente conversar sobre o nosso assunto principal, quero pedir para vocês uma coisa. Deixe o seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Seja membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99. Isso mesmo que você escutou. Por apenas R$ 4,99, um cafezinho por mês, você se torna membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo e recebe em primeira mão conteúdos como esse aqui que eu estou fazendo agora para você, que o pessoal que é membro do canal já assistiu, porém você que ainda não é membro, só está assistindo depois que todo mundo, então não perca tempo, torne-se agora membro do canal do Caboclo. E se você também quiser contribuir ainda mais com o crescimento e fortalecimento do canal do Caboclo, você pode enviar um pix para canaldocaboclo@gmail.com. E aí você pode colocar lá sua mensagem e pode colaborar com qualquer valor que você quiser. O Botafogo encaminhou a contratação do meio-campista volante Danilo, que todo mundo aqui conhece no futebol brasileiro por ter atuado no Palmeiras, foi revelado pela equipe paulista. E ele foi negociado com o Nottingham Forest e lá já fazia sua terceira temporada. Danilo chega num momento muito importante da carreira dele, um jogador jovem de apenas 24 anos de idade, que teve sim uma lesão muito séria no tornozelo no final da temporada 23-24 e perdeu uma boa parte da temporada 24-25, porém voltou a atuar recentemente. Só que o Danilo foi colocado à venda, né, digamos assim, pela equipe do Nottingham Forest e não seria utilizado, e o Botafogo, no movimento espetacular de mercado, está adquirindo, na verdade, o volante que não vai ter nenhum tipo de ligação com o Lyon, numa transação que não vai ter ligação com o Lyon. O Danilo vem para ser jogador do Botafogo, assinando um contrato de 4 anos com o Alvinegro. Agora, o mais curioso é como que Danilo poderá atuar no Botafogo de David Ancelotti. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas maneiras como a equipe atual de David Ancelotti vem atuando. Na verdade, eu vou mostrar mais assim números e também projeções de como o Botafogo atuou contra o Vitória, para que a gente consiga entender juntos aqui como o Danilo se encaixa no sistema novo do David Ancelotti pelo Botafogo. A primeira coisa que a gente tem que entender é que no sistema novo do David Ancelotti, né, principalmente no momento que o Botafogo está na fase de criação, aliás, na fase de construção, o Botafogo tem feito uma saída com 4 jogadores. Geralmente é o Marlon que faz essa ponta aqui do triângulo e o Alan, né, geralmente flutuando mais por aqui pelo meio. E importante também salientar que os dois tem trocado bastante, tem revezado bastante de posição. Então, o Alan é um jogador que é muito interessante, principalmente porque ele dá um dinamismo muito diferente na saída de bola do Botafogo, junto com o Marlon, o que deixa o Marlon, né, extremamente desafogado ou tira aquela sobrecarga que ele tinha, principalmente na época do Paiva, quando o Botafogo fazia saída com o Gregory aqui e o Marlon acabava ficando muito encaixotado na marcação dos adversários e dificilmente conseguia construir as jogadas com a mesma qualidade que a gente viu o Marlon construindo na época do Arthur Jorge. Como a gente tem uma saída apoiada de 4 dessa vez, o Botafogo consegue sair com muito mais qualidade, geralmente com superioridade numérica, e jogadores como Alex Telles e Vitinho, que são os nossos dois laterais que vão jogar com mais amplitude, vão jogar mais abertos, só descem para dar o apoio para a saída de bola quando é muito necessário mesmo. Normalmente, eles vão jogar um pouco mais espetados. Talvez o Vitinho mais do que o Telles, né? Agora, é muito comum, quando o Vitinho parte para o ataque, quem ocupa esse lado direito aqui, por incrível que pareça, é o próprio Alan. Né? E é muito bacana ver esse tipo de movimento, porque isso libera, inclusive, o próprio Marlon para ter mais liberdade para chegar no ataque, o Barbosa para poder pisar na área do adversário também, e o próprio Alan dando uma cobertura defensiva pelo lado direito, liberando assim o Vitinho para que ele possa chegar, principalmente nas jogadas de fundo.
Isso é um outro detalhe muito importante, que é a característica da equipe do David Ancelotti. Os laterais têm função de pontas também. Os laterais têm muito mais uma, digamos assim, uma incumbência de fazer amplitude e também de chegar até o fundo do campo. Assim como os laterais, os jogadores que são considerados pontas, né, são jogadores que vão sempre partir da amplitude para dentro do campo e não o contrário. Não são jogadores que vão buscar o fundo, são jogadores que, na verdade, vão sair da ponta para buscar o meio, liberando assim o corredor para que os laterais consigam fazer as passagens e chegar no fundo. Mesma coisa do lado de cá, Arthur sempre fazendo esse movimento da ponta, né, da linha lateral para dentro do campo, tanto para cortar para a perna esquerda dele, ou então para quando ele conseguir fazer uma triangulação, né, tabelar com os jogadores que estão mais próximos, tal pode ser o Savarino, pode ser o Arthur Cabral também quando se aproxima, para ele conseguir entrar na área e pisando na área ele conseguir ter mais chances de finalizar para o gol. Outro detalhe importante também é que vocês vão perceber que o Botafogo tem uma mobilidade muito interessante com esses três jogadores aqui, tanto Arthur, Savarino e Montoro, o que deixa, na verdade, os zagueiros muito confortáveis para conseguir chegar num ponto mais alto da área de ataque e principalmente também o próprio Alan chegando também numa área de ataque, causando aqui, na verdade, uma quantidade muito grande, né, de jogadores do Botafogo dentro da área do adversário. Houve vários momentos do jogo contra o Vitória que a gente tinha os 10 jogadores do Botafogo na área do adversário, porém, com essa quantidade tão grande de jogadores, fica muito mais fácil você fazer uma pressão pós-perda, ou então você fazer uma pressão alta. Não que a pressão alta tenha ocorrido em todos os momentos do jogo, mas a gente conseguiu já ver, pelo menos em uma semana de trabalho da equipe técnica do David, que a marcação-pressão do Botafogo, a marcação alta do Botafogo e a marcação pressão pós-perda do Botafogo já vem dando grandes resultados. Arthur chegou a roubar bola dentro da área, Montoro também interceptou bolas, roubou bolas, Savarino, até o Savarino e até o próprio Marlon também conseguindo uma atuação defensiva muito mais sólida. O Marlon, né, continua tendo aquele papel fundamental de ser o grande distribuidor de jogadas e principalmente apostando em bolas longas, né, principalmente quando ele está na posição oposta, né, aos laterais, a posição oposta aos meias, como Arthur e Montoro. Ele pode fazer isso dos dois lados. E o mais curioso de tudo é que o Alan também tem muita qualidade para fazer esse tipo de bola, para fazer esse tipo de virada. A gente pode ter uma questão somente com o Alan, que é o fato dele se apresentar pouco nessa área do campo aqui, principalmente entrando na área para tentar chutar, ou então tentando chutar de fora da área. Uma reclamação que eu faço, que eu comentei inclusive no setor visitante, no madrugadão do setor visitante com meu querido amigo Depp, é que uma coisa que o Botafogo se ressente, uma chegada mais contundente do Marlon Freitas em áreas onde ele possa, de repente, chutar mais a gol, principalmente aqui na área 14, que é uma área que seria muito importante, que ele poderia contribuir muito mais com chutes a gol e poderia facilitar muito mais a vida do Botafogo. Agora eu quero mostrar para vocês como é que essas rotinas do Botafogo conseguir fazer com que os laterais cheguem ao fundo tem mudado bastante a característica do Botafogo de jogar. E isso para a gente é fundamental porque dá para a gente uma nova maneira de olhar para o Botafogo. Eu quero salientar aqui que a gente precisa olhar para o time do Botafogo jogando nesse momento com o David de uma maneira muito diferente que a gente olhava, com uma expectativa muito diferente que a gente olhava para o time do Renato Paiva e também com uma expectativa diferente do que a gente olhava para o time do Arthur Jorge. Eu sei que muita gente saiu do estádio com a impressão de que o Botafogo está jogando futebol muito mais rápido, muito mais dinâmico, muito mais com a feição do Arthur Jorge do que com o Renato Paiva. É verdade no sentido da velocidade, é verdade no sentido da intensidade, mas em relação aos padrões, a coisa mudou bastante. O time do Arthur Jorge confiava muito em jogadores como o Luiz Henrique, que é um ponta de arrasto, um ponta muito forte, e esse é o jogador que o Botafogo não tem, está procurando no mercado, e também confiava muito na qualidade técnica de dois jogadores que eram excepcionais, como é o caso do Savarino e como é o caso também do Almada. E aí o Igor Jesus, obviamente, brilhou, porque ele tinha toda a capacidade do mundo de dialogar muito bem com esses jogadores que são, obviamente, fora de série. O Almada não está mais com a gente, o Luiz Henrique não está mais com a gente, e a gente ficou órfão desses jogadores, a gente procurou ver o que a gente conseguia no mercado para poder substituir esses jogadores, para poder
de alguma forma, repor a saída desses jogadores, só que a verdade se impõe. São jogadores que não são substituíveis. Almada, você não vai conseguir encontrar Almada tão fácil, né? O Montoro, que já deixou a melhor das impressões no Botafogo, não vai conseguir jogar no mesmo nível do Almada. E o Luiz Henrique é um jogador único. Para você trazer hoje um ponta da qualidade do Luiz Henrique, você tem que pesquisar muito no mercado e você não vai conseguir achar um jogador desse por um preço que o Botafogo hoje tenha condições de pagar. Então você precisa mudar seu foco. Se os seus pontas não são, o seu ponta, na verdade, não tem as características do Luiz Henrique, não adianta você tentar fazer um sistema de jogo onde você sinta a falta do Luiz Henrique. Você precisa criar um sistema de jogo para aproveitar as valências, as vantagens que outros jogadores muito técnicos têm, como é o caso do Montoro, do Savarino, do Arthur, e tentar, de certa forma, não improvisar, mas criar uma solução que atenda às suas necessidades, principalmente quando se trata de levar a bola no fundo para poder cruzar para trás, ou então para poder sempre aproveitar a defesa sendo pega no contrapé com seus jogadores chegando de frente. E isso laterais conseguem fazer. Você não precisa necessariamente pagar milhões e milhões e milhões de dólares num ponta para que ele faça uma coisa que um lateral possa fazer. E, obviamente, que isso vai sendo aperfeiçoado, não está ainda de uma maneira perfeita. Mas isso fica muito claro nesse mapa de calor aqui, que eu separei para vocês. Vocês estão vendo aqui, nesse mapa de calor, a partida do Botafogo contra o Vitória. E notem, tá, esses dois corredores onde as setas estão maiores, que são os corredores que levam até o fundo do campo. Notem como o verde está mais forte, né? Obviamente que a faixa central do campo está com verde mais forte, que é onde geralmente o Botafogo teve mais domínio de bola. Mas se vocês compararem com o jogo entre Botafogo e Ceará, do Renato Paiva, né, logo do mapa ao lado, vocês vão ver que a profundidade do Botafogo era quase inexistente. E aí, para ser justo, né, você sempre tem que comparar com equivalências, né, que sejam válidas. E aí eu peguei, por exemplo, outros dois jogos do Renato Paiva também, né, para mostrar para vocês quando o Botafogo jogou contra o Estudiantes, né, você tem aqui uma repetição do mesmo padrão, tanto no Estudiantes quanto no jogo do Ceará. Vocês estão vendo que o Botafogo não tinha profundidade. Por quê? Porque o Botafogo simplesmente não tinha esse ponta que era o Luiz Henrique, e não adianta esperar que o Arthur faça isso com uma perna cega, que ele não vai fazer. A tendência do Arthur sempre vai ser cortar para dentro. E aí também não adianta você querer improvisar jogadores nessa posição. O Matheus Martins até conseguiu fazer uma boa partida contra o Fluminense. E talvez as melhores partidas do Matheus Martins com a camisa do Botafogo tenham sido com ele jogando pela direita, mas ele não é, por natureza, um ponta direita, e você não pode simplesmente confiar numa improvisação para que dê certo. Como o Renato Paiva teve que improvisar, porque o sistema de jogo dele contemplava mais ou menos as mesmas figuras que o jogo do Arthur Jorge, porém executadas de uma maneira muito diferente, ele acabou tendo que improvisar um lateral como ponta, como foi o caso do Cuiabano, que acabou deixando o Textor muito chateado, porque o Cuiabano como lateral vale muito, ele como ponta, ele é apenas um ponta improvisado, ele nunca vai ter o valor de um ponta que é natural da posição. Por isso que o Textor reclamou tanto. Na minha opinião, né, eu acho que o Renato Paiva estava um pouco mais certo. Eu acho que o Cuiabano pode se tornar, de repente, um jogador muito moderno, ponta lateral, e com o tempo isso pode ficar mais claro. Mas enfim, eu quero mostrar para vocês aqui agora um mapa de calor de jogadores que são muito importantes para o sistema do David Ancelotti funcionar. O Vitinho, por exemplo, já que a gente está falando aqui de laterais jogando como pontas, olha só a função do Vitinho, como o Vitinho conseguiu chegar, principalmente na linha de fundo, muito mais do que o Alex Telles, tá? Você vê que ele teve 75 ações com bola, 42 passes certos de 48, 88% de aproveitamento, isso é muito bom. E passes decisivos são passes que acabam resultando em finalização ou lance de perigo. Ele conseguiu 2 passes desses. Agora, ele acertou apenas 2 cruzamentos de 9 que ele tentou. Isso aqui é um número que, na minha opinião, para quem tem essa função de chegar no fundo e cruzar, isso aqui é um número que me preocupa, né? Isso deveria ser pelo menos ali por volta dos 3, 4 cruzamentos certos. Isso aqui eu estaria satisfeito se fosse assim. E aí você vê do outro lado Alex Telles também,
que também chega no fundo, né, tem algum calor ali no fundo de campo, porém bem menos. O Alex Telles participa muito mais também da construção do jogo do que da parte de criação, e isso é compreensível, e por causa disso ele tem 56 ações com a bola, ele tem 34 passes certos de 39 tentados, 87%, passes decisivos dele, que são os passes que resultam em gol, ou que em gol não, em finalização ao gol, na verdade, foi apenas um, e ele acertou apenas um de 6 cruzamentos que ele tentou. Ele que é um exímio cruzador, ele que é um exímio passador, a qualidade que ele tem no cruzamento é muito grande, então o aproveitamento dele ficou muito aquém daquilo que ele pode entregar. Isso explica também, de alguma maneira, por que o Botafogo não teve sucesso num jogo onde a gente acabou cruzando muitas bolas para a área, porque a qualidade dos cruzamentos não encontrava o destino final, e a gente acabou, por exemplo, tendo muita dificuldade para conseguir entrar na área do adversário quando a gente começou a abusar dos cruzamentos, quando a gente começou a utilizar o cruzamento como recurso, que é um recurso válido, tem que ser utilizado, mas você não pode ter somente ele como alternativa. O Botafogo acabou tendo, na verdade, o Vitória acabou tendo seu jogo muito facilitado, né? No mapa de calor do Cuiabano, que substituiu o Alex Telles, né? Ele teve 18 ações com bola, né? Porque ele entrou mais ou menos na metade do segundo tempo. Ele teve um acerto de 73% de passes, acertou 8 de 11, né? Não é ruim, mas você vê que o nível já cai, né, para o Alex Telles e para o Vitinho. E ele não teve nenhum passe decisivo, mas ele acertou um de 2 cruzamentos, e ele teve talvez a bola do jogo, porque vocês estão vendo que tem um pouquinho de calor perto do gol do adversário, e é justamente no lance que ele chega no gol do adversário e quase dá vitória para o Botafogo no último minuto de jogo, né? E ali você esperava que você esperava ver um atacante, você esperava talvez ver um meia, e você está vendo o lateral do Botafogo jogando naquela posição ali, espetado, porque com o David Ancelotti você espera sim que os laterais sejam muito liberados para atacar, sejam muito mais incisivos, que eles vão precisar sempre chegar no fundo. Isso tem uma consequência muito grande no meio-campo do seu time e na maneira como você vai defender. Segura aí, porque eu já vou falar do Danilo daqui a pouquinho, beleza? Aí, seguindo aqui, né, a gente vai chegar no número de finalizações do Botafogo, né? Porque o Botafogo empatou o jogo, o Botafogo não venceu. Mas a performance do Botafogo, a gente pode dizer que, e na minha opinião, o Botafogo já melhorou bastante do jogo do Vasco para o jogo do Vitória, em termos de performance, em termos de dinâmica, em termos de intensidade de jogo. Agora, em termos de finalização, isso aqui é uma coisa que o David vai ter que olhar com mais carinho. Contra o Vitória, o Botafogo finalizou 23 vezes, sendo 2 chutes na trave. E foram 11 chutes bloqueados, né, que batem na defesa. 17 chutes desses foram dentro da área e apenas 6 dos 23 chutes do Botafogo foram de fora da área, tá? Dentro do gol, que o Botafogo conseguiu acertar a meta do adversário, foram 8, né? E chutes que passaram perto do gol, 11. Então vocês podem ver que o aproveitamento do Botafogo, né, de chutes a gol, com 8, sendo desses 8, 2 na trave, né, não está, digamos assim, tão ruim. A questão é que quando você cria apenas 3 chances de gol claras, né, durante todo o jogo, isso significa que para você conseguir converter, né, essas chances claras que você tem em gol, você talvez precise produzir o dobro do que você conseguiu produzir. 3 chances claras de gol contra o time do Vitória, o Botafogo não conseguiu aproveitar nenhuma. Isso significa que você precisa ser muito mais eficiente. O time de 23 do Botafogo é um grande exemplo disso. O Botafogo de 23 era muito rápido, era muito dinâmico, o Botafogo de Luiz Castro. Mas chances claras de gol eram poucas durante o jogo, e o Botafogo era reconhecidamente um time eficiente por conseguir converter poucas chances de gol em gol. E esse time talvez vá precisar fazer isso também, né? Dependendo, obviamente, do volume de jogo. Tem mais um dado aqui que é extremamente importante para a gente analisar. Aqui está um mapa dos chutes, tá? Que vocês podem ver. E note como que o Botafogo tentou finalizar muito mais dentro da área, principalmente numa área que estava muito congestionada, como é característica do time do Carille, e o Botafogo arriscou muito pouco de fora da área. Dos chutes que o Botafogo arriscou fora da área, 3 apenas foram no gol, foram na direção do gol, sendo que desses 3, nenhum deles teve grande perigo. Então,
chutar de fora da área, e aquilo que eu estava falando da importância do Marlon Freitas contribuir também com essa chegada na frente da área para pegar rebote, principalmente se você estiver cruzando muita bola para a área, é extremamente importante. E aqui a gente tem as finalizações separadas, tá? A gente teve um total de chutes de 12 no primeiro tempo. 12 chutes no primeiro tempo, nenhum chute na trave. Mas você teve um chute bloqueado, 9 dentro da área e apenas 3 de fora da área. Você chuta 3 vezes mais dentro da área, você tem muito mais trabalho para entrar na área do que para chutar de fora da área. E foram 6 chutes no gol, tá? O Botafogo deu no primeiro tempo, que foram dentro da meta, e 5 chutes próximos ao gol. Agora, se a gente comparar isso aqui com o segundo tempo, a gente vai ver uma queda no rendimento das finalizações. O Botafogo, no segundo tempo, chutou 11 vezes, né? E acertou a trave, obviamente, 2 vezes, teve apenas 3 chutes bloqueados, chutou dentro da área 8 vezes e chutes de fora da área 3 vezes, praticamente mantendo o padrão de chutar quase o triplo dentro da área do que fora da área. Chutes ao gol, que foram dentro da meta mesmo, foram 2, né? E chutes próximos ao gol, 6. Então a gente vê uma queda de rendimento aqui e uma manutenção, digamos assim, do padrão. E a gente vai separar isso aqui por jogadores: Savarino, Arthur e Montoro. Eu vi muita gente saindo do estádio, né, reclamando que o Arthur tinha sido o pior jogador do Botafogo em campo. E eu quero mostrar para vocês como que percepção e fatos, às vezes, podem estar em caminhos opostos. E uma maneira de mostrar isso para vocês, obviamente, é através desses números. Vocês veem aqui que o Savarino contribuiu com 4 chutes, né, praticamente, uma tentativa, na verdade, de 4 chutes. E você vê que dessas 3, 4 tentativas dele de chutes, foram 3 de dentro da área e uma de fora da área. Esses círculos que estão com uma bolinha no centro foram chutes que foram dentro do gol, que foram dentro da meta. Os outros chutes é porque foram para fora ou então foram, digamos assim, para perto do gol, então foi para muito longe do gol. Então, isso aqui são os números isso aqui são isso aqui é o mapa do Savarino. Esse aqui é o mapa do Montoro. O Montoro teve um chute a gol. Um, apenas um. É muito pouco. Para quem está jogando na posição que ele está jogando, para quem está jogando de meia, para quem está cortando para dentro, Montoro precisa contribuir com mais chutes a gol. Obviamente, o garoto tem 18 anos, mas a contribuição dele nesse quesito foi muito tímida. E por fim, a gente tem o Arthur, que contribuiu com 3 chutes, sendo um deles bloqueado, que é esse de fora da área, que vocês estão vendo, o outro, que é aquele gol que ele perdeu no primeiro tempo, que ele sai frente a frente com o goleiro, que ele tenta dar um tapa por cima do goleiro, o goleiro consegue defender, e aquele outro, que num contra-ataque, ele entra na área e, ao invés de cruzar para trás, quando os outros jogadores estavam chegando, o Savarino e tal, ele tenta chutar de direita e acaba isolando a bola. Tá? Se a gente olhar só para esses números aqui, a gente pode dizer, pô, o Savarino foi o melhor dos 3, mas aí a gente vê o seguinte: Savarino teve 71 minutos jogados, ele teve 53 ações com a bola, tá? Tem um índice de passes muito bom, de 31 de 36, com 86% de aproveitamento. Ele fez 3 passes decisivos, ou seja, passes para chutes a gol. Ele acertou 2 de 4 cruzamentos, melhor do que o aproveitamento dos laterais, ele acertou 50% do que ele tentou em termos de cruzamento. Chutes a gol, ele teve 2, né, efetivamente no gol, e dribles certos ele conseguiu 1 de 5, beleza? E aí a gente vem para o Montoro, que jogou 71 minutos também, ele sai naquele momento junto com o próprio Savarino, e eu vou chamar a atenção, na minha opinião, isso aí estava errado, foi um erro da comissão técnica, não somente um erro do David, porque quem já conhece os jogadores do Botafogo já deveria ter alertado para isso. Ações com bola foram 49, ele acertou 25 de 30 passes, né, 83% de aproveitamento, um passe decisivo, nenhum cruzamento certo, né, tentou um e errou. Ele deu um chute a gol e ele conseguiu 3 dribles certos de 4, ou seja, um jogador que driblou bastante, porém driblou em determinadas áreas do campo que naquele momento ali não resultaram necessariamente em finalização, pelo menos não diretamente através dos pés dele. Isso não significa que ele jogou mal, tá? Muito pelo contrário. Eu acho que o Montoro fez uma boa partida, mas do trio de meio de campo do Botafogo, eu tô para dizer que foi a atuação mais, ou talvez a atuação menos eficiente, a atuação menos eficaz, tá? E aí a gente vem finalmente aqui para o jogador que foi muito criticado pela torcida, e aí vocês vão ver que é o jogador do trio de meio de campo que teve
mais tempo em campo, 83 minutos, e ele teve mais ações com bola, 61 ações com bola. Ele acertou 34 de 35 passes que ele tentou, tá? Com aproveitamento, né, de 88%. Ele teve 6 passes decisivos, veja bem, 6 passes decisivos, só para vocês terem uma comparação. Montoro 1, Savarino 3. O Arthur teve o dobro de passes decisivos, ou seja, passes que resultaram em finalizações. Cruzamentos certos, ele conseguiu 2 de 7, também com aproveitamento melhor do que o do Vitinho. Chutes a gol foram 3 dele, e dribles certos, acertou os 3 dribles que tentou, que aliás não é muito a característica do Arthur, mas principalmente quando ele tem que driblar em projeção, né? Driblar correndo. Quando ele consegue o espaço pequeno, que ele tem que driblar em espaço pequeno, ele é muito bom nisso. E aí, a gente tem um outro cara que é um cavalo, que é o Marlon Freitas. E por que, que o Marlon Freitas foi o melhor em campo pelo Botafogo? Ele teve nada mais, nada menos do que 107 ações com bola, ele jogou os 90 minutos, ele acertou 91 de 99 passes, ou seja, 92% dos passes. Ele deu 3 passes decisivos, ele não acertou nenhum cruzamento, ou não fez nenhum cruzamento, até porque no posicionamento dele, cruzar de frente não é muito legal. Ele deu 3 chutes ao gol, né, sendo que nenhum deles realmente trazendo grande perigo, e ele não conseguiu nenhum drible. Mas percebam a influência do Marlon Freitas, a quantidade de ações com bola que ele esteve envolvido foram 107. Aqui o mapa de chutes do Marlon Freitas. O que eu quero dizer com isso, gente? Eu quero dizer que o Botafogo falhou no quesito finalização, porque o Botafogo não tinha disposição, ou pelo menos ainda não tinha, todos os recursos disponíveis que uma equipe precisa ter. São elas: cruzamentos, tabelas por dentro, tabelas por fora, chegar no fundo, cruzar para trás, bolas paradas, falta. São muitas as situações, hoje em dia, no futebol, que você consegue talvez converter em gol. E o Botafogo utilizou, na maior parte do tempo, cruzamentos, e utilizou muita tentativa de chutar dentro da área e pouquíssimas tentativas de chutar de fora da área. Por que chutar de fora da área é importante? Porque a bola pode desviar em alguém, a bola pode sobrar para o seu atacante, o goleiro pode rebater, a bola pode desviar e entrar. A gente já cansou de ver, por exemplo, o Botafogo fazendo gols assim e vencendo jogos dessa maneira. É, é uma arma que precisa ser utilizada e não é utilizada, né? E aí, gente, é importante a gente salientar que a gente está perdendo um jogador, que a gente perdeu um jogador que para a gente é muito importante, que é o Gregory, né? E todo mundo sabe da importância todo mundo gosta muito do jogo do Gregory, só que o Gregory, né, para a gente, muita gente fala o Gregory é um jogador que vai ser muito difícil de repor. E aí o Botafogo anuncia, né, que está se aproximando do acordo com o Danilo. E eu quero saber de você, eu quero que você coloque aí nos comentários a sua opinião com relação a isso. Você prefere Danilo ou você prefere o Gregory? Né? Coloca aí suas opiniões. O Danilo tem 24 anos de idade, o Gregory 31. E não há dúvidas que o Gregory se tornou o maior ladrão de bolas do futebol brasileiro dos últimos 2 anos. Só que a gente está falando agora de um novo jeito de jogar, de um novo sistema de jogar. Eu havia falado numa live que o Gregory tem a característica de ser um volante defensor, um volante zagueiro. Contra o PSG, o Gregory demonstrou uma capacidade muito grande de marcação e uma capacidade muito grande de posicionamento, de colocação, onde ele dificultou demais a vida do PSG, principalmente quando tentava entrar pelo meio, e também dando liberdade para os nossos zagueiros defender a área como se fossem jogadores de sobra para os laterais. Só que com esse sistema novo de jogo, a saída de bola do Botafogo e principalmente a projeção do Botafogo dentro do campo do adversário acaba se tornando um pouco diferente. Com a aproximação de jogadores como o próprio Barbosa, como zagueiro, que vai participar também dessa fase de criação do jogo, às vezes inclusive com bolas longas invertidas aqui para o lado de cá, pode pegar o Vitinho, numa situação de 1 contra 1, ou então o próprio Arthur também numa situação de 1 contra 1, um jogador como o Alan ou um jogador como o Danilo seriam muito mais participativos nessa área do campo aqui. Mas quando a gente também está falando, né, sobre a maneira como o Botafogo tem saído para o jogo, tem se preparado para sair para o jogo, como eu tinha mostrado para vocês no começo do vídeo, o Alan e o Danilo podem fazer muito bem
essa função, inclusive, de trocar de lado constantemente, de trocar de saída aqui com o Marlon. Então, o Botafogo, na verdade, ganha um jogador mais parecido com o Alan, só que quase 10 anos mais jovem do que o Alan. O Alan vai ser muito importante para o Botafogo esse ano inteiro, não tenha dúvida disso, mas o Alan, com toda a qualidade que ele tem e com toda a dinâmica que ele dá, principalmente para a saída de bola, não é um jogador que a gente vai conseguir ver jogando, atuando por 90 minutos em todos os jogos, principalmente num calendário onde você joga de 3 em 3 dias. Então a chegada do Danilo com 24 anos de idade, a flor da idade, chegando de repente, né, nos melhores anos da sua vida, se ele assinar com o Botafogo com um contrato de 4 anos, a gente tem a chance de ver o Danilo aqui atuando em altíssimo nível e muito próximo da seleção brasileira, muito próximo dos olhares da seleção brasileira, inclusive numa posição que a seleção brasileira hoje ainda não tem, digamos assim, um grande sucessor do Casemiro, na minha opinião, não tem. Ali já foram tentados vários jogadores, mas na minha opinião, o Danilo chega para brigar por essa posição. Então, ele ganha muito nesse sistema, onde a chegada, principalmente para o ataque, eu estava reclamando aqui, que o Marlon contribui muito com chutes de fora da área. O Danilo, jogando pelo Nottingham Forest, fez alguns gols de fora da área. É um jogador que ele pode ocupar essa área aqui. Tudo bem que eu estou usando o bonequinho do Alan, mas onde eu estou usando o Alan aqui, imagino o Danilo, que ele pode tanto chegar de um lado quanto do outro e aproveitar também para chutar de fora da área. Um jogador que pega muito forte de fora da área, sem contar que tem um poder de marcação também muito interessante, muito bacana. É um jogador de muita força, é um jogador também que tem muita técnica, né, para poder sair jogando. Com isso, o sistema do Botafogo fica muito forte, fica muito completo. Aí vocês vão perguntar, e as substituições que foram feitas no jogo com Vitória, por que que elas tiraram, digamos assim, a velocidade do Botafogo? Na minha opinião, elas tiraram a velocidade do Botafogo, porque o Botafogo, principalmente por causa da entrada do Gregory, não é esse jogador de dar todo esse dinamismo que o Alan dá. O Gregory teve 100% de aproveitamento de passes no jogo contra o Vitória, mas não necessariamente esses passes foram passes em progressão ou foram passes verticais para dentro do último terço do campo. Então, o Gregory, ele se adequava muito bem ao jogo do Arthur Jorge, ele se adequava muito bem ao jogo do Renato Paiva, mas talvez para o jogo do David Ancelotti, a gente precise de jogadores com um pouco mais de técnica, um pouco mais refinada e que também consigam contribuir com chutes de fora da área, consigam pisar mais na área do adversário. Isso é fundamental. Então, minha gente, é por isso que eu acho que a possível contratação de Danilo pelo Botafogo é um golaço de placa. Então, a chegada do Danilo tem tudo para fazer com que o meio-campo do Botafogo se torne um dos meio-campos mais fortes do Campeonato Brasileiro. Com certeza, a gente vai ter jogadores, a gente vai ter alternativas de jogo, de saída de jogo, muita força. A gente continua tendo muita força no meio de campo, que era uma coisa que a gente temia perder com a saída do Gregory. Muita gente tinha esse medo que o Alan talvez não conseguisse imprimir a mesma força, embora eu acho que o Alan seja um excelente marcador, um jogador de muita virilidade. Mas com a chegada do Danilo, eu acho que uma das maiores preocupações que a torcida do Botafogo tinha para esse momento acaba se dissipando. Falta o ponta ainda? Falta. Falta esse perfil do ponta mais alto de arrasto, mais como uma alternativa de jogo do que como a principal arma, né, que o Botafogo possa ter para o ano de 2025. Eu acho que quando a gente trouxer, ou se a gente trouxer um jogador com esse perfil mesmo que está sendo desenhado do Gonçalo, mesmo que não seja ele, né, a gente acaba tendo, na verdade, uma alternativa a mais de conseguir vencer as partidas, uma coisa que faltou para a gente no jogo contra o Vitória. Quero saber se você concorda, discorda da minha opinião. Eu quero que você coloque aí a sua opinião também nos comentários. Para mim é muito importante saber o que você está pensando, beleza? E não se esqueça, se você gostou desse conteúdo, eu peço para vocês que deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos do canal do Caboclo. Seja membro helenos e helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99, um cafezinho por mês. E se você também quiser contribuir com o crescimento do canal do Caboclo, você pode enviar um pix para canaldocaboclo@gmail.com. Essa é a minha chave de pix. Você já sabe, aqui no canal do Caboclo, se tem bambu, tem flash, eu volto a qualquer momento com mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo. Um grande abraço. Tchau, tchau.